Olá, gente, boa noite, boa noite. Vamos começar, estava aguardando aqui os 10 minutinhos de tolerância. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro aulão do curso de redação da academia. Todos vocês já me conhecem das redes sociais e talvez, né, da vida real mesmo, muita gente. E vamos aproveitar esse primeiro momento, né? Nós tivemos, para a gente se conhecer um pouco, a gente está aqui, por enquanto, com 21 participantes, mas foram 95 inscrições. Muita gente diz que ia chegar a partir de 18h30, mas eu acho que dá para a gente ter uma conversa legal aqui entre os que já estão, né? Para valorizar também a pontualidade de vocês. Bom, o chat, vamos começar falando de algumas regrinhas, tá bem? O chat vai ficar aberto, né? O tempo todo. Vai ter momentos que eu vou fazer perguntas para vocês, pedir para interagir de alguma forma, e essa interação, preferencialmente, pode ser realizada pelo chat, então escrevam aí no chat, de acordo com as minhas perguntas, ou se tiverem alguma dúvida também, façam pelo chat, tá bem? Mas se você desejar também falar, só levantar a mãozinha aí, em reações, né? Acho que está todo mundo bem habituada aí com o Google Meet, mas esse íconezinho da mãozinha, levanta sua mão, que eu vou responder sua pergunta, caso você deseje falar, tá bem? Outra coisa, eu vou parando, né, alguns momentos, a cada competência, vou falar das 5 competências, então, ao final de cada competência, eu vou lá no chat, olho as perguntas, respondo, né? Às vezes eu não vou te responder na hora, mas pode ficar tranquilo que eu vou te responder agora, ou depois pelo WhatsApp, que aí vocês têm meu contato e eu tenho de vocês, a gente pode continuar se a dúvida não for respondida durante a aula, beleza? Vamos começar então, gente, uma coisa curiosa demais, assim, que aconteceu, né, que eu estou entrando agora nesse mercado digital de cabeça, né, eu já dou aula particular online há um tempo, mas abrir para outros públicos é a primeira vez que eu anuncio um aulão. Então, meu primeiro aulão, 95 pessoas, eu fiquei super feliz. Quando eu fui enviar hoje os links, eu vi que tinha gente do Brasil inteiro. Eu tive que fazer dar um Google para descobrir de onde eram esses DDDs aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Tinha DDD da Bahia, Juazeiro, da Paraíba, Amazonas, Maranhão, Sergipe, Ceará, Alagoas, de Pará de Minas, do interior de São Paulo, da região de Araraquara. Então, eu acho que vale a pena, então, a gente começar esse chat aqui. Você vai dizer aí no chat em qual série que você está cursando, né? Se você é estudante, você está no primeiro ano do ensino médio, segundo ou terceiro, ou tem gente até do 8º e 9º ano, eu estou sabendo, são bem-vindos também. E qual é a cidade que você está. Se quiser, também pode colocar o nome da escola. Mas eu já vi que vai ter muita gente de fora da minha cidade. Eu sou de Lagoa Santa, Minas Gerais, mas pelas inscrições eu percebo que tem muita gente do Nordeste até do Norte do país. Fiquei bem feliz com isso, né? Então, vamos aproveitar o chat aqui. Vou fixar uma mensagem aqui, vou escrever rapidinho, mas vocês já podem começar a dizer aí de onde qual que é a série que você está cursando, e a cidade que você é. Pode ser que tenha professores aqui na live também, porque pelos nomes eu identifiquei alguns, eu achei super legal. Eu imagino, assim, que fico super grata por vocês estarem aqui, professor, se tiver algum aí, porque eu sei que o nosso tempo, ele é muito valioso, né? E se você está aqui, eu tenho que me sentir honrada com o tempo que você está dedicando a essa troca de experiência. Eu imagino que os professores estejam aqui, os meninos aí que estão me escutando, porque eu participo, né, de uma formação, já tem 1 ano e meio, faço cursos para me atualizar cada vez mais sobre a redação do Enem, e a gente tem uma comunidade com 500 professores, gente, imagina o que é isso. Imagina você, estudante, num grupo do WhatsApp com 500 professores, que loucura! Pois é, 500 professores de redação do Brasil inteiro. E eu comentei com alguns colegas meus daquele grupo, que eu fiz amizade, gente do Nordeste, do Norte, do Sul, sobre o meu aulão, e eles divulgaram nas suas escolas. Então, chamaram não só alunos, mas também professores. Então, professor, você é bem-vindo, se apresente, diga o que você veio, o que te chamou a atenção, né, para dedicar esse tempo a essa live, né?
e todo mundo muito bem-vindo. Então, vamos lá, começar a falar aqui quem está aqui. E quem foi meu aluno no presencial, no remoto, fala, fui seu aluno no colégio tal, tá bem? Alguns eu consegui identificar na planilha, outros talvez não. Vitor Santos, Gabriele, ela é de Pitangueiras, em São Paulo, legal. A Esther está no terceiro ano do ensino médio, é de Belo Horizonte. A Júlia, peraí que eu vou parando um pouquinho aqui, tá, gente, para permitir a entrada das pessoas que vão chegar. A Júlia, ela é do terceiro ano e é de Pitangueiras também. A Esther, ela está no terceiro ano do médio e é de Lagoa Santa. O Vitor, ele está no primeiro ano do ensino médio e ele é de Lagoa Santa. Ah, Vitor é meu primo, Vitor Bento, né, Vitor? Ítalo, o Ítalo também é meu aluno agora, né, do Ítalo Altoé, isso mesmo, esse sobrenome. Ele vai ser meu aluno agora esse ano. Seja bem-vindo, Vitor. Terceiro ano do médio, é de Lagoa Santa. A Sofia, ela é do terceiro ano, é de Pitangueiras também. Tenho amigos em Pitangueiras. Já identifiquei. Juan e Fran, meus amigos do coração, moram aí, devem ter feito propaganda, agradeço aí a eles, viu? A Giovana, primeiro ano do médio, de Lagoa Santa. Giovana foi minha aluna, Giovana? Eu tive a Giovana no nono ano passado. Você me responde aí, tá? Luísa, terceiro ano de Vespasiano. A Gabriele também é de Pitangueiras, está no terceiro ano. A Joseli, ela é de Paranaguá, no Paraná, é professora e mestre em linguística pela UFSCar. Joseli, seja bem-vinda, minha colega de missão aí. Sua presença é muito importante para a gente, tá? Rafaela, segundo ano do médio de Lagoa Santa. Rafaela, acho que você é minha aluna também no remoto agora, né? Bem-vinda, Rafaela. Giovana Soares, não foi minha aluna, não, estou confundindo um pouco. Legal, gente. Então, quem for chegando aí, Jailson chegou agora, chegou mais alguém. Eu pedi para que se apresentasse aqui, dizendo em qual série que série está cursando, se é estudante, e qual é a cidade que você vem. Bom, e aí, gente, vocês se apresentaram, agora chegou a minha vez, né? Então, bora lá. Vamos lá. Quem sou eu? Eu sou a Camila Amaral Mariano, sou mineira, nasci em Ipoema, essa cidade linda, ao lado de Itabira, que é a cidade do grande escritor, poeta Carlos Drummond de Andrade. Só que eu sou lagoasantense de coração, estou aqui desde os 4 anos de idade. Lagoa Santa é uma cidade, para quem está longe, tem que falar, contextualizar, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, 40 quilômetros da capital de Minas Gerais, cidade linda e acolhedora. Bom, sou mãe da Aurora e do Bento, esposa do Raul. Aurora, 8 anos, Bento, 4. Raul, meu esposo, é músico e jornalista. Aurora e Bento, de vez em quando, vão participar, quem for meu aluno, quem já é meu aluno, vê que eles participam um pouquinho das minhas lives, mas sempre trazem leveza e alegria, né? Professora, eu sou professora e corretora de redação há 13 anos. Sou graduada, minha primeira graduação em Relações Públicas, uma especialidade da comunicação social. Sou licenciada em Letras Língua Portuguesa e sou mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela PUC Minas. Estou no mercado educacional, né, há 12 anos, né? Não sempre em escolas, estive por muito tempo em projetos sociais e na minha própria salinha, que eu tinha 10 anos atrás, salinha presencial, trabalhava com cursos de redação para alunos que tinham em periferias, né, da cidade, alunos de alta vulnerabilidade social, e era algo que era inalcançável, um aluno da periferia fazer um curso de redação, preparação para o Enem, 12, 13 anos atrás, quando o Enem começou a se tornar a coisa grande que ele é hoje. Então, essa é a minha trajetória, mais ou menos, tá bom? Vamos lá. Então, falei um pouquinho de mim, vou falar um pouco do curso, tá? O que é o Linha por Linha? Linha por Linha nasce de um desejo enorme que eu sempre tive de voltar a dar aula de redação para grandes grupos, além da escola, né? Como eu fazia lá no início da minha trajetória. Só que agora esse curso ele é 100% online.
tá? Ele acontece via Meet. Ele tem um material exclusivo e atualizado. Por que exclusivo? Porque eu estou produzindo linha por linha desse material. Extremamente atualizado, porque desde 2023, quando eu resolvi voltar para a redação do ensino médio especificamente, eu tenho me atualizado constantemente, né, com cursos de formação continuada, e estou totalmente por dentro de todas as mudanças que a atual banca fez em relação à redação do Enem. Ele é um curso que vai te dar estratégias para alcançar o 900 mais na redação. Estratégias são essas, são estratégias para ter uma gramática impecável, para ter uma argumentação impecável e todos os outros habilidades que você precisa adquirir. Então, a gente tem aula só de vírgula, a gente tem aula só de estratégias de argumentação, eu tenho aula de conteúdo só de repetição, né, para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Um minutinho. Bom, além disso, o curso, gente, ele tem a modalidade individual, ou seja, aula particular, só você e eu, via Meet. E a modalidade... Acho que não. Já foi para arrumar o carro? Ou falar com o Nini para ver se vai arrumar o carro? E eu vou inscrever um aulão de 6 horas. 6h21. E aí, gente, a modalidade coletiva são grupos de estudo de redação. Esses grupos são de, no máximo, 6 estudantes. Idealmente, são estudantes da mesma série, então vai ter um grupo de 9º ano, um grupo da primeira série, um do segundo, um de terceiro. Pode ser que tenha estudantes do 9º junto com o primeiro, por quê? Porque eu faço um diagnóstico, né, uma redação diagnóstica, que às vezes é possível juntar 2 séries, mas, idealmente, são grupos por série, no máximo 6 estudantes, e essas aulas são coletivas, ok? Atento estudantes a partir do 9º ano. Eu sei que tem estudante do 8º ano matriculado que os pais querem fazer um teste e a gente vamos em frente, vamos ver como é que vai ser. Mas, idealmente, atento aos estudantes a partir do 9º ano, ok? Vamos lá. Como que funciona esse curso? Ele tem uma aula semanal de 60 minutos, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade coletiva, e um aulão mensal com muitas novidades. Esse aulão que eu estou fazendo hoje, o meu projeto é fazer um por mês. E cada mês vai ser uma novidade. Hoje é um aulão bem abrangente, né? Falar sobre as 5 competências e estratégias para gabaritar cada uma delas. Mas depois eu vou trazer gente aqui, vou trazer artista, vou trazer músico, vou trazer historiador, vou trazer psicólogo para falar de temas que são importantes para vocês terem argumentos e repertórios para escreverem suas redações, sabe? Então, uma das coisas que a gente mais precisa para escrever um bom texto, seja na redação do Enem, ou de qualquer outro vestibular, ou de qualquer outro texto, é ter conteúdo. Então, esses aulões, eles serão sempre abertos ao público, mas os meus alunos, eles vão ficar sabendo antes, vão ter um atendimento especial, quem tiver matriculado no curso, tá bem? Bom, o material, ele é em PDF, então, esse material, inclusive, não é um material impresso, ele é um material em PDF. Que material é esse? Uma proposta de redação por semana, com os textos motivadores, e o resumo da aula. Então, antes da aula, né, você recebe, ao final de cada aula, né, primeira aula, você já recebe sua proposta de redação e o resumo daquela aula que foi dada. E aí você vai fazer uma redação por semana e eu faço uma correção para você com um feedback individualizado. O meu prazo de entrega é de 7 dias dessa redação. E não há atrasos. É muito importante manter esse prazo para que o aluno tenha um feedback verdadeiro semana após semana da sua evolução. Ok? E, além disso, vai ter um desafio semanal que eu vou postar sempre lá nos meus destaques do Instagram. Esse desafio sempre estará relacionado ao RSC. Quem sabe quem é RSC? Vamos já começar a ver como é que está esse pessoal aí. RSC, que sigla é essa que os professores de redação adoram usar? Deixa eu já vim aqui para o chat para ver se aparece a resposta. Um desafio semanal no Instagram.
Vitor falou que não sabe ainda. Tudo bem, Vitor, está na primeira série. Terceira série, RSC. Esse desafio semanal sempre estará relacionado ao RSC, que a gente pede tanto na redação. Que está lá na competência 2. Apareceu Ciro, Flávia, que deve ser o Davi e a Magata, repertório sociocultural, exatamente. Davi foi meu aluno, gente, por isso que está acertando aí, né, Davi? Ciro, parabéns, Ciro. Foi o primeiro aqui. Então, repertório sociocultural, sempre haverá um desafio semanal, que será um repertório sociocultural. O que é isso, gente? É tão difícil você construir esse repertório. Eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês, então eu já construí esse repertório. O que eu vou fazer toda semana? Estou construindo ainda. Toda semana eu vou indicar um livro, um filme, uma série, um podcast, alguma coisa, algum material que sirva de repertório sociocultural para sua escrita, sobre temas que abranjam todos os eixos temáticos. Então, pode ser de saúde, educação, segurança e por aí vai. Então, toda semana vai ter uma indicação lá para vocês desse desafio semanal. E aí, o aluno que tiver matriculado no curso, que fizer esse desafio, mostrar que fez, eu gosto de dar prêmio. Quem foi meu aluno presencial sabe. Ganha açaí, ganha um monte de coisa, que a gente vai transportar esses prêmios aqui, né? No formato online, que eu não sei ainda como vão ser. Então, estou formulando isso ainda na minha cabeça, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a aula mesmo. As 5 competências da redação do Enem, estratégias para aumentar a sua nota em cada uma delas. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, só um minutinho. Quero dizer que esse aulão, ele não pretende esmiuçar cada competência, porque elas são matéria para 6 meses de aula, tá bem? Então, eu vou passar rapidamente por cada uma delas, apresentando e dando a cada competência, vou entregar para vocês pelo menos uma estratégia para você aumentar a sua nota nessa competência, tá bem? Peço aí os meninos do terceiro ano que tenham também empatia com quem está chegando do primeiro ano, porque tem menino do primeiro ano que mal ouvi falar das competências, então eu vou falar para que cada competência avalia, né? Mas eu vou trazer informação nova para você também, terceiro ano, não acha que você vai ficar aí bocejando, não. Tem muita novidade para você também. Às vezes tem coisas que você já viu, mas fala, nossa, não tinha parado para pensar por esse ponto de vista. Esse é o meu papel aqui. Bora, então? Então, a gente vai falar das competências e perguntas podem fazer no chat, respostas que eu vou interagir com vocês, eu quero respostas aí também. No chat também, mas se quiser falar no final da competência, levanta a mãozinha. Vamos lá. A redação do Enem ela é dividida em 5 partes, 5 competências. O que são essas 5 competências? Elas são 5 partes que são avaliadas, cada uma dessas partes é avaliada em 200 pontos cada. Então, 200 pontos vezes 5, 1000 pontos. Essas competências, gente, você perde pontos dentro dessa competência dentro de um parâmetro, que é o parâmetro de 40 em 40 pontos. Então, você pode ter, numa competência, 0 pontos, 40, 80, 120, 160 ou 200, ok? 200 você gabaritou essa competência. A primeira competência que o Enem avalia é a competência do domínio da modalidade escrita da língua, ou seja, a gramática do seu texto, ok? A segunda competência, o Enem avalia 3 coisas extremamente importantes, que são o tema, a abordagem do tema, como você vai abordar o tema que está sendo trazido para você escrever sobre ele. A estrutura, se você vai escrever um texto com estrutura dissertativa argumentativa, eu não vou conseguir ensinar essa estrutura aqui hoje, mas pode ser tema de um próximo aulão, tá? Nós vamos falar um pouquinho dela só. E o repertório sociocultural, ou seja, aquele desafio que eu vou colocar lá na semana vai valer muito para você, porque o Enem ele te pede que você, pelo menos, apresente um repertório sociocultural dentro do seu texto, ou seja, externo, que você traga um conhecimento que você tenha de um filme, de uma série, de um livro, de um filósofo, de uma pesquisa científica, de uma notícia relacionada ao tema, ok?
Terceira competência, ela avalia a argumentação, ou seja, como que você defende o seu ponto de vista sobre o tema que está sendo colocado. Só um minutinho que eu, de vez em quando eu vou parar, porque, né, aqui a gente faz tudo. Então, a gente dá aula, gerencia quem está chegando. E quarta competência, ela avalia a coesão textual, ou seja, o uso dos conectivos e outros recursos para poder fazer aquela junção, aquele elo entre as informações do seu texto. E a quinta competência, ela avalia a proposta de intervenção com respeito aos direitos humanos, ou seja, uma proposta que você vai colocar para resolver os problemas que você apresentou durante a redação. E essa proposta, ela deve respeitar os direitos humanos, ok? Eu vou contar uns casos engraçados sobre isso para vocês, que eu já li de proposta, que eu já escutei de aluno. Bom, vamos lá. Competência 1. O que a competência 1 traz? Ela traz a avaliação do domínio da modalidade escrita da língua, né? E ela avalia duas coisas, basicamente. Ela avalia, primeiro, a estrutura sintática e os desvios. Vamos para desvios primeiro, que desvios é mais tranquilo de falar, tá bem? E essa estrutura sintática eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, ok? Então, vamos lá. O que o Enem avalia? O que ele considera desvio, ou seja, erro gramatical? Ele separa os desvios em 4 tipos: convenções de escrita, gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular. O que são os desvios de convenção de escrita? São os erros, vou chamar de erros para ficar na linguagem de vocês, mas na boa pedagogia a gente já não chama isso mais de erro, a gente chama de desvio, quer dizer, o aluno está ali indo para o caminho do acerto, mas ele deu uma desviadinha, pegou um atalhozinho e cometeu um desvio. A gente já não chama mais de erro. Pedagogicamente correto é desvio. Mas são erros de acentuação, de ortografia, de hífen, letra maiúscula, minúscula no lugar de maiúscula, por exemplo, nomes de países, de cidade, nomes próprios com letra minúscula, o Enem ele pontua e penaliza esse tipo de desvio. Separação silábica, né? Essa translineação, o que significa isso? Quando você está lá escrevendo lá, acabou a linha, aí você está escrevendo a palavra translineação, aí você vai e coloca e lá embaixo, eslineação. Você fez uma separação silábica incorreta, né? Esse S ele tem que estar junto com o restante da sílaba aqui, porque essa é uma sílaba de formação não canônica e precisa todo junto aí. E aí você tem que lembrar lá da separação silábica que você aprendeu lá na 3ª série, com a tia Jaque, lá na escola, no colégio que eu dava aula, era a tia Jaque, da 3ª série. Mas passou a professora da 3ª série, que ela ensinou a separar a silábica, a separação de sílabas, e isso ainda você deve se atentar a isso, porque você, a cada erro de convenção de escrita, você perde ponto. Ok? O que são os desvios gramaticais? São os erros de regência, né? Quer dizer, um verbo, ele perde uma determinada preposição, você tem que utilizar essa preposição, de concordância verbal e nominal, né? Tanto de sujeito concordando direitinho com o verbo, quanto de substantivo concordando e junto com o adjetivo. Erros de pontuação, principalmente, todos os erros de pontuação, mas os erros que os estudantes mais cometem são os erros de vírgula. A gente tem uma aula especial de vírgula no meu curso. Erros de paralelismo sintático. Paralelismo sintático, semântico, tem vários, mas o que o Enem, basicamente, ele cobra? Quando você usar, por exemplo, uma frase assim, a desigualdade está presente no meio urbano e rural. Opa, faltou paralelismo aí. A desigualdade está presente no meio urbano e no meio rural. Tem que colocar o no também antes do rural. Isso é um erro de paralelismo. Emprego dos pronomes, a crase também, que é um erro muito comum, né? Escolha de registro, informalidades e marcas de oralidade. Então, se você é informal ou traz oralidade, por exemplo, a gente fala para que eu faça isso, eu não posso usar o para numa redação, eu tenho que usar o para. Então, todas essas marcas, e nem pensar em você, em BLZ e coisas do gênero, né, gente? Pelo amor de Deus. Escolha vocabular. Quando eu, por exemplo, quero falar uma palavra e acabo escolhendo uma outra
parecida e faço uma escolha vocabular inadequada, né? Por exemplo, disponibilidade e disposição, uma troca desse tipo, ok? Professora, quando eu erro uma crase, ela vale mais, eu perco mais pontos do que quando eu erro um acento? Não. Os erros, os desvios gramaticais, os desvios aqui, de certa forma, todos eles têm o mesmo peso, digamos assim. Então, se eu tive 10 erros, eu vou perder... Para eu perder 40 pontos, eu tenho que errar 40 vezes, tem que ter 40 desvios? Não, não é assim que funciona. O funcionamento tem uma grade bem específica, que eu também, como corretora de redação, conheço bem, mas a gente não vai entrar nisso. Mas não é pelo número de desvios, não. É pelo número de desvios, é pelo número de quantidade total, não. Mas é dentro do texto, proporcionalmente, e por aí vai. Tem um monte de regrinha aí, que por enquanto a gente não vai se ater a isso. Beleza? Fechado? Alguma dúvida aqui sobre desvios? Algum comentário? Posso seguir? Ok? Então tá. Qualquer coisa, coloca no chat que depois eu vejo. Vamos lá. Agora vamos para aquela tal de o que a competência 1 avalia, que é a tal da estrutura sintática. O que é estrutura sintática, gente? É a forma como você constrói os períodos sintáticos, ou seja, as orações, de forma que, quando o corretor pegar essa redação, ele tenha fluidez na leitura e clareza. Fluidez significa ele ler de forma fluida, sem voltar atrás para saber o que você escreveu, ok? E como que essa fluidez, ela acontece? Então, vamos primeiro... Peraí, que eu errei aqui. Vamos primeiro... Vou usar metáforas a partir de agora, para poder entregar as estratégias de cada competência, para você se lembrar a estratégia que você vai usar para aumentar a sua nota na competência 1. Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem lá escadinhas, tem 5 tipos de escadinhas lá para poder avaliar cada competência. Então, o degrau antepenúltimo, o mais alto, é uma estrutura excelente. E abaixo dele é uma estrutura sintática boa. Quanto que vale uma redação que tem uma estrutura sintática boa? 160 pontos. Vamos pensar que uma redação que tem uma estrutura sintática boa, que vale 160 pontos, é uma estrutura gourmet. Olha esse hambúrguer aí. 180 gramas de carne deliciosa, suculenta. Um pãozinho artesanal, bem fofinho. Só que é só isso, gente. Só um hambúrguer bem suculento, um pãozinho artesanal. Tá bom para muita gente? Tá bom para você? Você acha que tá bom para você? Pode responder no chat. Tá bom. Tem gente que acha que tá bom, né? Mas pro Enem tá bom, mas não está excelente. Isso significa, então, vou mostrar um texto para vocês, que é esse hambúrguerzinho gourmet aqui. É esse hambúrguer gourmet, peraí que eu vou voltar aqui, botar no texto. Esse hambúrguer gourmet, porém, ele tá bom, mas ele não é excelente. Esse texto aqui é uma introdução, na verdade, de uma redação que era o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, olha que bonito, gente. O advento da internet proporcionou a democratização do conhecimento. A gente está falando que o hambúrguer está perfeito aqui. Alguém falou, faltou um queijinho nesse hambúrguer. Então, vamos lá. O advento da internet proporcionou a democratização do conhecimento e o aprimoramento da comunicação. Gente, por que essa estrutura sintática ela é boa? Ela tem muito claramente aqui o sujeito dessa oração, que é o advento da internet. Estão vendo minha setinha passar aqui? O verbo proporcionou e o predicado, a democratização do conhecimento e o aprimoramento da comunicação. Ponto final. Terminei um período. Vocês vão ver muito esse conceito de período. O que é um período? Sempre começa na letra maiúscula e termina. Vamos colocar aqui na redação do Enem, a grande maioria das vezes, 99% das vezes, termina no ponto final. Que geralmente não se usa outro ponto para finalizar períodos na redação do Enem. Exclamação ou interrogação. Então, comecei aqui, terminei no ponto final, a partir desse ponto final eu tenho outro período. Odiernamente, a comunicação pode ocorrer de forma instantânea entre pessoas geograficamente distantes. Outro período arrumadinho, olha.
A comunicação sujeito pode ocorrer um verbo, né, 2 verbos, de forma instantânea entre pessoas geograficamente distantes, predicado. Todavia, a manipulação, que é o sujeito, exercida pelo meio digital, representa um desafio para a plena utilização da internet. Desarte urge que o poder público e a sociedade civil realizem ações mais contundentes. Ok? Boa estrutura, deu para entender aí que a internet democratizou, aprimorou a comunicação, deixou as pessoas conversando instantaneamente, mesmo estando em locais geográficos diferentes, tipo a gente aqui, né? Só que tem uma manipulação pela internet que se torna um desafio. Beleza. E essa aqui é uma estrutura sintática boa. O que é, então, uma estrutura sintática excelente? O que falta aqui, gente, para ser uma estrutura sintática excelente? O que falta aqui? Falta aqui recheio nesse hambúrguer. Então, a estratégia para aumentar a sua nota na competência 1 é essa aqui. Quero que você fique com essa imagem dos sonhos na sua cabeça. Invista no recheio dos períodos. Então, 2 sanduíches, olha só. Nem é o mesmo, não é o mesmo nunca, né? É o mesmo pão artesanal, porém esse é com gergelim, para quem prefere gergelim. O mesmo hambúrguer suculento de 180 gramas, mas aqui eu tenho recheio. Eu tenho picles, eu tenho tomate italiano, eu tenho alface americana, eu tenho um queijinho mineiro. Tinha que ter alguma coisa brasileira, né? Mas olha só, esse recheio aqui, ele torna essa estrutura aqui excelente para Enem. Vamos ver como é que a gente recheia a nossa redação com essas estruturas, os nossos períodos com essas estruturas, para essa nota chegar a 200 na competência 1. Vamos lá. O que você tem que fazer? Períodos complexos com orações subordinadas e intercaladas. Vou pegar aquela mesma redação, que inclusive é uma redação nota 1000, agora eu tenho a versão nota 1000, aquela lá eu tirei os recheios todos que o Matheus, que é o estudante que gabaritou a redação em 2018, que esse tema, tinha colocado, e deixei ela lá só com pão e carne. Agora está do jeito que o Matheus escreveu. E olha os recheios que o Matheus colocou, gente. Tudo isso aqui. O advento da internet, ocorrida a partir da terceira revolução industrial. Opa, Matheus colocou um repertório sociocultural, já falou de revolução, evento histórico. Então, já ganhou ponto aqui na 1, que ele está aí com a estrutura sintática mais, com uma redação intercalada, com uma oração intercalada, e ganha ponto. Pode ser que ganhe um pouquinho ali na competência 2. Pode ser que sim, né? Por ser um repertório sociocultural. Então, ele colocou um recheio aqui. O que esse recheio é? Uma relação intercalada. O que é intercalada? Ela está entre vírgulas e entre uma oração principal, que é o advento da internet proporcionou a democratização, que era a minha oração principal. Eu coloquei uma intercalada aqui, que traz informação nova. Beleza? No período seguinte, ele coloca... no período seguinte, no mesmo período, mas aí depois que ele fala do aprimoramento da comunicação, ele retoma a qual quem? A comunicação pode ocorrer de forma instantânea. Então, ele fez uma oração subordinada. Essa a qual, ela está subordinada à anterior, porque o a qual, ele retoma a comunicação. E ele não repetiu. Aprimoramento da comunicação, pois a comunicação pode ocorrer. Ele já fez uma coisa bacana aqui também. Lá no segundo período, a partir do todavia, ele fala que a manipulação exercida pelo meio digital, aí ele coloca um recheio aqui, olha, no que tange ao comportamento dos usuários, representa um desafio. Outro recheio. E no último período, ele fala que o poder público, né, e a sociedade civil, eles precisam de ações contundentes, mas ele coloca uma finalidade, coloca uma outra ação subordinada, a fim de alterar essa conjuntura diversa. Então, aqui eu tenho períodos complexos. Sacaram a diferença? Viram só que lá ele falou tudo corretamente, mas aqui ele colocou recheio. E aí ele ganha tanto em competência 1 quanto em competência 3 de argumentação. Ok? Sobre a competência 1, é isso. Vou para 2. Alguém tem alguma dúvida sobre a 1? Quer deixar aí no chat? Quer que eu olhe?
eu posso seguir? Ok? Se tiver dúvida, só deixar aí no chat que eu já olho, tá bom? Bom, vamos lá. Competência 2. E a 1 e a 2 é que eu vou tomar mais tempo, assim, tá? Durante a aula. A competência 2, gente, ela vai trabalhar 3 coisas importantíssimas. A abordagem do tema, vou colocar aqui, a abordagem do tema, a estrutura e o repertório. Abordagem completa do tema. O que significa isso? Eu tenho aqui o tema, inclusive do Enem de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, ok? Então, vamos lá. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse foi o tema que falava sobre estigma, ok? O que é estigma, gente? Estigma é preconceito, né? Preconceito que se tem, que está associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Só que muita gente, em 2020, não sabia o que era estigma, estava em dúvida, ficou com medo de falar besteira e falou assim, bom, entendi que é para falar de doenças mentais. Falou sobre o quê? Doenças mentais. Não ficou aqui no centro, ficou na tangência do tema, ficou pelas tangentes. Então, falou sobre doenças mentais. Falou sobre saúde, teve gente que falou sobre tratamento das doenças mentais. O que essas pessoas que ficaram nesse círculo vermelho, elas fizeram? Eles tangenciaram o tema. Tá vendo o gatinho aqui da Alice? Por quê? Como eles não entenderam o tema da redação, que era para falar sobre o preconceito que as pessoas que têm doenças mentais sofrem, eles não sabiam o que queriam. Então, para quem não entendeu o tema, ou seja, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Por isso que eu coloquei o gatinho da Alice aqui para vocês lembrarem o que é tangência. E aí, eles seguiram um caminho totalmente diferente não, tangente ao tema que foi solicitado durante a redação do Enem de 2020. E esse é um problema muito comum, né? E como que a gente resolve esse problema? Lendo e aprendendo a ler propostas de intervenção. No meu curso, eu tenho um módulo só sobre leitura da proposta de intervenção. O que a gente faz? A gente pega todos os temas de redação dos últimos 15 anos e lê esse tema, primeiro entendendo se esse tema ele é positivo, ele é negativo, ele é neutro. E também a gente vai criar sinônimos, hiperônimos, ou seja, substitutos para as palavras-chave desse tema. Então, se esse aluno ele tivesse acostumado a criar sinônimos, talvez ele saberia que um sinônimo para estigma seria preconceito, e não teria tangenciado o tema. Ok? Eu vou falar sobre estrutura rapidamente, repertório aqui, mas eu vou aqui no chat antes, só para poder ver dúvidas da competência 1. Então, vamos lá. Competência 1 é só rechear a redação? A Esté falou. Esté, não é só rechear a redação. Competência 1 é uma das, vamos dizer assim, uma das que mais tirou ponto dos candidatos desse último Enem, que vocês viram que despencou, né? O número de redações, nota 1000 de 60 de 2023 para 12 esse ano. Por quê? Porque a competência 1, ela trabalha desvios e trabalha estrutura sintática. E aí, na estrutura sintática, eu dei um exemplo de como melhorar a sua estrutura sintática, recheando com mais informações. É só uma estratégia que eu entreguei nesse aulão de hoje. Mas é muito mais do que isso, Esther. Por exemplo, a gente vai ver na competência 1 que a gente precisa tomar muito cuidado com períodos truncados, justapostos, ou seja, quando você começa lá um período com gerúndio, fazendo com que... Quem está fazendo? Cadê o sujeito dessa oração? Ok? Então, tem muita coisa na competência 1, tá, Esther? Mas essa é só a estratégia que eu vou entregar para vocês nesse aulão, que eu vou conseguir, devido ao tempo, é essa. Rechear as orações principais com orações subordinadas ou intercaladas. Ok, Esther? Respondi sua pergunta? Coloque aí para mim, joinha. Todas as competências estão presentes em toda a redação ou só em algumas partes? Sim, legal. Todas as competências são avaliadas em todas as redações, de 1 a 4, da competência 1 a 4, Esther.
A gente avalia todas as competências durante toda a redação. Se foi essa a sua pergunta, dessa forma que eu entendi. Então, durante toda a redação, a gente vai avaliando. Só que, por exemplo, eu sei que eu vou avaliar a proposta de intervenção, que é a competência 5, na conclusão. Idealmente, a proposta de intervenção tem que estar na conclusão. Então, eu, como corretora, eu procuro a proposta de intervenção lá na conclusão, beleza? Mas, se você comete um erro gramatical lá na conclusão, esse erro conta também. Tira ponto seu da competência 1. Então, durante toda a redação, o corretor, ele vai olhando a redação e entendendo e pontuando, né? Avaliando todas as competências. Respondi sua pergunta, Esther Coutinho, ok? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Aí, falei sobre a abordagem do tema. Na competência 2, o que vai ser verificado? Se você abordou o tema de forma completa. Então, não vale falar só sobre doenças mentais. Tem que falar sobre o estigma, ou seja, o preconceito que está associado a doenças mentais. Fechado? Fugiu disso, não abordei tudo, eu estou na borda vermelha e meu texto foi tangente. Peguei qualquer caminho e saí louca, esvarada e não deu ruim aí no final. Né? Vamos lá. Estrutura, gente, eu não vou falar muito, não, mas é a estrutura dissertativa argumentativa que deve ser avaliada aqui, que é aquela estrutura, que eu vou fazer uma aula só sobre estrutura, tá? Que tem que trazer seu ponto de vista em terceira pessoa, então não pode ser eu acredito, podemos verificar que, tem que ser a sociedade tem se comportado assim, tem que falar sempre em terceira pessoa, tá bem? E, além do meu ponto de vista, tem que ter dados, informações, repertórios, para poder validar meu ponto de vista, beleza? Vou falar em outra ocasião mais sobre estrutura. Repertório. Competência 2, avalia seu repertório sociocultural, o RSC. O que é o repertório sociocultural, gente? O que eu trago aqui para vocês? Primeiro, eu trago uma pergunta. Quem fez o Enem ano passado? E quem não fez também vai pensar no tema, quem está aí na primeira série talvez não fez, e vai pensar o que te vem à cabeça de filme, série, documentário, notícias da TV, livros, filósofos, que tem a ver com o seguinte tema do ano passado: desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Quais foram os repertórios que vocês, que estão lá no terceiro ano, e quais são, estão lá no terceiro ano, né, ou segundo ano, que fez ano passado, que usaram, e se você tivesse feito, você que está aqui agora não fez, o que você usaria? O que te lembra? Herança africana brasileira. Herança africana Brasil, desculpa. Pensa aí. Pode ser também fatos históricos. Quando a gente fala de herança africana no Brasil, assim como quando a gente fala de povos indígenas, povos tradicionais, vem um fato histórico na minha cabeça, que é o primeiro, e o primeiro na cabeça de muitos. O que é fato histórico? É tudo que marcou a nossa história. A pandemia 2020, por exemplo, a pandemia da Covid, foi um fato histórico, né? A peste negra, fato histórico. Revolução industrial, fato histórico. Criação da imprensa, fato histórico. Aqui, ó. A Esther falou que usou o tempo da escravidão. Fato histórico, escravidão no Brasil. A Lídia falou que usou a Constituição de 88, escravidão e todo mundo odeia o Cris. Legal, muito bom, excelente. Uma série assim, que todo mundo da geração de vocês adora. Pode usar, professora? Pode, claro que sim. Contextualizado, pertinente, produtivo, dá para usar. Claro que dá para usar. A Esther Seixas está dizendo aqui que ela usou a música Dandara, que fala da mulher de Zumbi dos Palmares. Perfeito, Esther. Todas perfeitas, todo mundo que citou está perfeito. É isso, gente. Então, o repertório sociocultural é aquela ligação que você faz. Olha, falou de herança africana, lembrei de Todo Mundo Odeia o Cris. Como que eu vou colocar isso na minha redação? É isso que a gente vai aprender no curso. Agora, gente, uma pergunta aqui que eu mesmo vou responder.
vocês podem pensar na cabeça de vocês, podem responder, quantos repertórios são necessários para o Enem? Quantos? 3, 2, 1, 1. Um repertório. O Enem pede apenas um repertório para você adquirir a nota máxima, né, dentro dessa competência, juntando com outros fatores que são avaliados, logicamente, para você, como um repertório, mas esse repertório ele tem que ter essa fórmula aqui, olha, um bom repertório. Ele tem que ter L de legitimado, P de pertinente e P de produtivo. O que é um repertório legitimado? É um repertório que todo mundo sabe que é verdade, que aconteceu. Um fato histórico, escravidão, Revolução Industrial, são fatos históricos, todo mundo sabe. É legitimado. Todo mundo odeia o Cris, eu nunca assisti, mas eu sei que existe. É legitimado, porque está numa plataforma de streaming, está na TV aberta, é legitimado. Pertinente, o que significa pertinente? Tem a ver com o tema. Basicamente é isso. Produtivo. O repertório pode ser maravilhoso, igual da escravidão. Ou posso colocar lá, mas se eu não torná-lo produtivo, ou seja, se eu não falo, citar a escravidão e vincular a escravidão com o tema, ele não é produtivo. Então, o repertório ele é produtivo. Quem faz o repertório ser produtivo, ele é quem está escrevendo. Tá bem? Então, não é só citar e largar ele. Assim como aconteceu na época da escravidão. Pronto, largou ele para lá. Então, o repertório, o Enem pede um repertório assim, apenas. Tá bem? Só que, qual que é a estratégia da competência 2 que eu vou entregar para vocês hoje? A estratégia da competência 2 é essa daqui. Estratégia para aumentar sua nota na competência 2. Quanto mais chutes a gol, mais chances de gol. Então, você vai usar, mesmo que a Enem te pede 3, você vai usar 1, desculpa, mesmo que a Enem te pede 1, você vai usar 3. 3 repertórios socioculturais diferentes. Em que momento eu vou usar esses 3 repertórios? Lá no início da redação, na introdução, eu vou falar sobre o fato histórico, a escravidão. Usei. Só que na introdução não posso gastar muita língua, então ele não vai ser produtivo, mas ele está lá. Lá no parágrafo 2, eu vou falar sobre Todo Mundo Odeia o Cris. Lá no parágrafo 3, vou falar sobre a Constituição. Vou usar esses repertórios, vou vincular a minha argumentação. Então, essa é a estratégia para aumentar a sua nota na competência 2. Tem outras estratégias? Tem várias outras. Mas a que eu consigo te entregar hoje é essa. Fechado? Dúvidas sobre a competência 2? Paro por aqui. Vou colocar 3 aqui e vou lá no chat ver se vai aparecer alguma dúvida. Estou nervoso aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá. Teve gente que aqui falando de repertórios. A Júlia usou... Antes disso. A Esther Cristina, ela citou sobre religião e características, ela falou das religiões afrodescendentes, né? Esther, imagino. Falando sobre repertório. A Júlia citou o período escravista, o tráfico negreiro, correto. A Gabriela falou sobre o ensaio sobre a cegueira de Saramago, excelente, Gabriela. A Luísa Cristina, ela usou a abolição e as revoltas dos males, ótimo. A Esther Cristina, a cultura africana. É obrigatório o repertório? É obrigatório o repertório, pelo menos um, tá, Esther Seixas? Mas o ideal é usar 3 repertórios, e de áreas diferentes. Então, cita um evento histórico na introdução, no 2, no segundo parágrafo, que é o desenvolvimento 1, você cita uma citação filosófica. No terceiro parágrafo, cita um filme ou uma série. O que não é recomendável, gente? Não é que o Enem proíbe, mas que a gente, professor, tem que pedir para que vocês subam, vamos subir a régua aqui para vocês se saírem melhores lá. Não é recomendável você citar só série, só filme. Citar 2 séries ou 2 filmes, ou letra de música em cada um dos parágrafos. Você tem que citar de campos diferentes, sabe? De tipos diferentes. Então, cita uma pesquisa, cita uma legislatura, né? Por exemplo, a Constituição. Não cita só filmes, não. Não como é que fala? Adoro Cinema, não é o site Adoro Cinema, que vai... não, sobre tudo que você assiste na Netflix. Mostra para o seu corretor que você tem uma vivência
além da Netflix. Ok? Então, a Esther perguntou se é obrigatório o repertório. Sim. A Thalia perguntou se para utilizar apenas um repertório tem que associar toda a argumentação do texto a ele. Thalia, essa é uma pergunta ótima. Não tem que associar toda a argumentação a esse repertório, a apenas um repertório. Você pode fazer isso. É uma estratégia difícil, tá bom? Não é uma estratégia fácil você explorar o mesmo repertório durante todo o texto, não. Mas a gente teve redação nota 1000 em 2023, que foi aquele tema do trabalho de cuidado da mulher, que fez exatamente isso. Que eu estou até com ela separadinha lá para usar em momento do meu curso, para mostrar essa estratégia. É uma estratégia mais difícil de construir. Você tem que estar muito seguro para fazer isso. Mas é super possível e super produtivo, tá, Thalia? Então, agora, o ideal é citar um repertório na introdução, um no desenvolvimento 1 e outro no desenvolvimento 2. Repertórios diferentes para quem está começando a escrever. Agora, se você está com muita habilidade, você sabe muito daquele repertório, você acha que vários pontos dele vão ajudar na sua argumentação durante toda a argumentação, vá em frente e manda para eu corrigir, para ver se você está indo no caminho certo, tá bom? Vamos lá, tem mais pergunta aqui. A Luísa Cristine, ela falou, usar uma frase filosófica na proposta de intervenção ajuda em algo ou é melhor deixar para o desenvolvimento? Luísa, frase filosófica, qualquer repertório, só pode ser usado na proposta de intervenção, não. No parágrafo de conclusão, se você já tiver utilizado ele durante a sua redação. Então, gente, a conclusão, a gente vai ver essa diferença, a conclusão contém uma proposta de intervenção, tá? Ela não é lugar para usar repertório, e não é lugar para colocar dados novos. Citar uma pesquisa, citar uma frase filosófica, não é lugar, Luísa. Guarda essa frase filosófica sua para você usar lá na introdução, ou no D1, ou no D2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, os parágrafos de desenvolvimento, tá bem? Porque, se você, por exemplo, você usa uma frase, e como que o repertório pode entrar numa conclusão, que é onde está a proposta de intervenção. Quando você cita esse repertório lá na introdução, e você fecha o seu texto retomando esse repertório. Vou pegar o exemplo de vocês mesmos aqui, do tema de 2024, sobre a herança africana. Se você começa lá a sua redação falando da escravidão no Brasil e das mazelas que essa escravidão trouxe, e aí depois você conclui seu texto na conclusão lá, coloca a sua proposta de intervenção bonitinha. Quando você termina a sua proposta de intervenção, você pode dizer assim, enfim, é preciso que essas ações sejam tomadas para que as mazelas da escravidão não se repitam na história da nossa nação. Olha que lindo. Você fechou o seu texto, você retomou lá da sua introdução e fechou o seu texto com o repertório que você citou na introdução. Tá bem? Professor, eu posso retomar um repertório que eu usei lá no D1 ou no D2, lá na minha conclusão? Pode, mas não é usual, não. Sabe, das redações nota 1000 que a gente avalia, a gente não vê isso muito acontecendo. E o que a gente tem que fazer aqui? Estratégia. Estratégia mais comum é retomar o repertório que eu usei lá na introdução para fechar minha redação, igual esse exemplo que eu dei. Ok, Luísa? Respondi sua dúvida? Esther Cristina, gostaria de saber se eu disser que a lei é falha em relação ao tema de exploração sexual infantil no Brasil, posso ser eliminada? De jeito nenhum, Esther. Esther está perguntando assim, se o tema for exploração sexual no Brasil, exploração infantil no Brasil, e eu disser que a lei é falha, que a fiscalização é falha, por isso que acontece, eu posso ser eliminada? Por quê? O que está na cabeça da Esther? O Enem, ele é produzido pelo governo. Se eu falo que a lei é falha, eu estou falando mal de quem? Do governo. Mas, Esther,
A redação do Enem, ela tem um caráter argumentativo. E você tem que dizer onde está a falha. E, geralmente, em quem que a gente bate quando a gente vai mostrar as falhas de um problema que está na redação? É no governo mesmo. É neles, não vai ser eliminada, não. Pelo contrário, sabe? Você tem que ter aí estratégias de argumentação, que é a aula que eu adoro, das 15 estratégias de argumentação, e tem estruturas que você vai usar para dizer isso, por exemplo, é inadmissível avaliar os dados sobre a exploração sexual infantil no norte do país, e se apresenta esses dados, sabe? Então, tem vocabulário que vai mostrar que não é um posicionamento você contra o governo, é um posicionamento que você está colocando aí de uma sociedade frente a um problema, tá bom? Beleza? Respondido todas as dúvidas de repertório. Então, vamos seguir em frente. Já está aqui na minha tela. Competência 3, argumentação. Gente, a competência 3, argumentação, estratégia para aumentar a sua nota é pegar na mão do seu leitor e conduzir o seu leitor para onde você quer que ele vá. Ou seja, conduzi-lo para o seu ponto de vista. Então, eu vou usar sempre o exemplo da redação do ano passado, que é a primeira que eu faço no meu curso, sempre, sabe? Que a gente vai fazer agora em março. Então, como eu pego na mão do meu leitor e o levo para poder ele entender por que a cultura africana ela é tão desvalorizada no Brasil. Eu tenho que ter, quando eu começar a escrever, um projeto de texto estratégico. E o que é um projeto de texto estratégico? Quem foi meu aluno aí, eu já vi aí a Keren, Davi, não lembro mais de alguém, mas quem foi meu aluno tanto no presencial quanto no digital, deve me odiar ou me amar por já ter passado 3 aulas escrevendo um projeto de texto antes de começar a escrever o texto. Não é? Eu imagino que sim, ou amor ou ódio sente por mim, mas vai lembrar disso. Por quê? Eu sempre faço isso para mostrar para os alunos que não é sentar, pegar a folha com 30 linhas e escrever, não. Você tem que ter o seu projeto de texto estratégico para você fazer isso aqui, ó. Pegar na mão do seu leitor e levar para onde você quer ir. E como que eu faço isso, gente? Pensando estrategicamente, onde que eu vou começar, aonde eu vou chegar. E aí eu vou construindo esse caminho, desse leitor ir comigo, para esse avaliador da minha redação ir comigo. Vamos lá. Tem um exemplo aqui, 2024, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Esse foi meu tema. Primeira coisa que eu vou fazer nesse projeto de texto estratégico é o tal projeto de texto que eu mandava os meninos fazer. Primeira coisa que eu faço é pegar esse tema e analisar esse tema. Quais são as palavras-chave desse tema? No caso aqui eu tenho desafios, valorização, herança africana e Brasil, que aparece em todos os temas de redação. Sempre o local é o Brasil. Então, eu estou discutindo esse tema dentro do contexto do território brasileiro, beleza? E aí, eu vou pegar todos essas palavras-chave, vou dar sinônimos para ela. Vou puxar uma setinha aqui e vou colocar sinônimo para desafio, obstáculos, empecilhos, embrólios, tal. No mínimo 3, de 3 a 5 a 10. Quanto mais eu achar de sinônimo para cada palavra, mais eu aumento o meu repertório. Sinônimos hiperônimos também, né, gente? O hiperônimos é aquela palavra que ela abrange a outra, né? Então, eu posso falar de valorização, visibilidade, né? Posso trocar por um termo, né? Herança africana, eu posso dar como equivalente para ela. Cultura africana, religiões africanas, tudo que abrange heranças africanas. Puxo uma setinha, avaliei isso tudo aqui, beleza? Então, o primeiro passo para o projeto de texto, montar esse projeto de texto, é a análise do tema e dos sinônimos. Segundo passo. Opa! Vou aqui, a hora que foi tudo. Peraí. Segundo passo, um brainstorming. O que é um brainstorming? É uma chuva de ideias. Quando eu falo de herança africana no Brasil, de desvalorização, dos desafios que tem, o que vem na minha cabeça? Quais são os desafios para que isso seja realidade? Quais são as soluções
para trazer a valorização da herança africana? E que repertórios socioculturais vem na minha cabeça? Aí eu escrevo tudo, sem saber se eu vou usar, se eu não vou usar, se eu vou descartar, mas eu escrevo tudo, beleza? Depois, o terceiro passo do projeto de texto é construir a sua tese. O que eu penso sobre isso? E, a partir dessa tese, quais os argumentos que eu vou usar para defender essa tese? Então, se eu estou pensando nesse tema, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, eu posso ter como tese que essa desvalorização da herança africana, ela nasce de um descaso da própria sociedade brasileira. E aí eu tenho como argumento, primeiro, porque eu tenho a história da escravidão, que coloca, né, a cultura africana num patamar mais baixo diante de algumas visões preconceituosas. E o segundo argumento, eu posso dizer que o governo ele não contribui com leis que realmente coloquem em prática, né, aquela coisa de que a herança africana tem que ser valorizada desde a escola, na mídia, né? Então, eu estou construindo aqui a ideia que eu tenho sobre o tema e quais são os argumentos que eu vou dizer que essa minha ideia está correta, tá bem? E aí, gente, por último, eu vou organizar isso em 4 parágrafos. Quando eu terminar isso aqui, gente, eu vou pegar o primeiro parágrafo. Opa, vou falar sobre qual repertório sociocultural que eu vou usar. Vou usar a escravidão. Segundo parágrafo, vou colocar o argumento 1. No terceiro parágrafo, vou colocar o argumento 2. E lá na conclusão, o que eu vou fazer? Minha proposta de intervenção, que eu vou tirar daqui do meu brainstorm, das soluções que eu tenho para esse problema. Então, viu que eu pensei meu texto inteiro, agora sim eu vou escrever. Ah, professora, mas eu gosto de escrever tudo, eu gosto de escrever tudo que me vem à cabeça. Querido e querida, eu gosto de um monte de coisa também, mas eu não estou aqui para gostar ou desgostar do jeito que você escreve, mas para poder dizer assim, o Enem é um concurso, ele tem critérios definidos e a gente não tem que achar ou gostar, a gente deve fazer seguir, se a gente quer uma nota alta na redação, a gente deve seguir esses critérios, tá bem? E o projeto de texto, ele é avaliado dentro da competência 3. Ele vê se você escreveu o projeto de texto, o rascunho obrigatório? Não. Mas o avaliador vai pegar a sua redação e vai perceber se você planejou o seu texto ou se foi igual psicografando lá, pegou a folha com 30 linhas e foi escrevendo tudo que lhe veio à cabeça, tá bom? Isso é nítido quando a gente lê um texto. Então, estratégia que eu te entrego para aumentar a sua nota na competência 3 é crie sempre esse rascunho, esse pré-texto, esse preparação do seu texto antes de escrever. Ok? Alguma pergunta sobre a competência 3? Passa para 4 aqui. A gente ainda tem quiz. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver só um minutinho. Não, ok. Nenhuma pergunta. Voltei para cá. Opa. Tem perguntas. Não está pintando aqui. Vamos lá. Esther, nos parágrafos de desenvolvimento, um tem que ser o argumento 1 e o outro tem que ser sobre outro argumento? Esther, sim, seu argumento 1 no parágrafo de desenvolvimento 1, seu argumento 2 no parágrafo de desenvolvimento 2. Gente, quando tem aluno que quando descobre isso, fala, professor, eu não acredito que é isso. É isso, professor, é isso? Porque geralmente o que o aluno faz? Escreve uma introdução de 10 linhas, que não existe, inclusive. Os parágrafos do Enem são no máximo de 9 linhas, mas nem isso é recomendado. A gente tem uma divisão assim, mais ou menos pré-estabelecida. E aí chega lá no 2, no parágrafo do desenvolvimento 2, né, que é o terceiro parágrafo da redação, e não sabe o que é que escreve. Porque ele não planejou. Então, se o meu argumento 1 eu defendo lá no meu primeiro desenvolvimento, meu argumento 2 eu defendo no meu segundo desenvolvimento. Você vai ver que vai ficar muito mais simples de escrever, Esther. Aqui que eu posso falar no argumento 1 e 2? Depende de cada projeto de texto. Às vezes você vai falar 2 causas para esse problema aqui, que é a desvalorização da herança africana. Às vezes você vai falar no seu parágrafo 1 uma causa e na outra uma consequência. Esse é mais difícil de construir, mas a gente constrói também. Às vezes você vai falar, vai fazer uma argumentação dialética, ou seja, dar o lado positivo e o lado negativo, vamos dizer assim,
o aspecto positivo e o aspecto negativo da presença da valorização da herança africana dentro da sociedade. Tem várias formas de construir essa argumentação. Aí, isso daí são estratégias argumentativas. Ok, Esther? Mas você já teve um insight, assim, que, talvez, é claro, você tem contato com esse conteúdo, você teve esse insight que muitos alunos, às vezes, demoram um pouquinho para poder entender que é assim. Então, não é para inventar nada no seu parágrafo de desenvolvimento 2. Você já sabe o que você vai escrever. Esse é o argumento 2. Vamos lá. Competência 4 é sobre coesão. Qual que é a estratégia para aumentar a sua nota, gente? É essa daqui, ó. Essa corrente aqui. Criar elos entre as informações. Essa é a estratégia para aumentar a sua nota na competência 4. O que a coesão ela avalia? A presença de conectivos e outras formas de nexo textual. Conectivo, a gente sempre vai lembrar do ademais, portanto, dessa maneira, diante desse contexto, né? Primeiramente, segundamente, por aí vai. Mas não é só isso, gente, que cria uma relação entre as informações, não. Você tem que criar elos entre as suas informações. Eu vou colocar um texto aqui, não é para vocês lerem, não, porque eu quis colocar uma redação praticamente inteira, 3 parágrafos. Vocês não precisam ler aqui, porque não vai dar. Mas eu quero grifar aqui que o tempo todo, o aluno que foi nota 1000 no 2023, né, sobre trabalho de cuidado da mulher, o Bruno, que foi aluno nota 1000, 60 nota 1000, ele faz isso o tempo todo. Quando que ele faz isso? Um vício que vocês vão ter que adquirir a partir de agora, quem não tem. Quem tem, maravilha. Botei um ponto final, encerrei um período, quase sempre eu tenho que começar com um elemento coesivo, com uma coisa que vai ligar ao que eu disse antes, ou que vai mostrar o que eu vou dizer depois. Então, aqui ele falou, no filme, a que horas ela volta, a empregada doméstica de origem nordestina ela tem uma vida de origem nordestina, é crucial para o funcionamento de uma casa. Então, a empregada é crucial para o funcionamento da casa. No filme, a que horas ela volta. Ao mesmo tempo, a personagem é subjugada. Então, ao mesmo tempo, então aqui é um conectivo de concomitância. Então, ao mesmo tempo que ela é crucial para funcionar uma casa, ela é subjugada. Aí depois ele coloca um outro ponto final no final desse período e fala, de forma semelhante, o Brasil encontra desafios para valorizar o trabalho de cuidado. Então, ele falou lá sobre o filme da Regina Casé, que é a empregada doméstica, que ela cuida da casa, cuida da criança, cuida de tudo. E aí ele foi falando assim, de forma semelhante, que é um elo de ligação entre o filme e entre a argumentação dele. Vendo? Então, ele fez elo de ligação. Botou um ponto final e depois colocou de novo. Isso ocorre. Isso, gente, não é um conectivo. Mas ele é um elemento de retomada. Isso o quê? Tudo que eu disse antes. Ou o que eu disse antes, não tudo. Ocorre. Então, ele fez aqui vários elementos de elos dentro de um parágrafo. Olha quanto que ele fez dentro desse parágrafo. 4. Dentro dos outros parágrafos também tem. Mas tem uma coisa que é importante. O Enem, ele cobra que você faça, pelo menos, em um momento do parágrafo, você tem que ter isso aqui, ó, os elos de ligação, dentro do parágrafo. E, entre um parágrafo e outro, você também tem que ter. Quando você começou o parágrafo 2, você tem que colocar, diante desse contexto de cenário, que cenário? Que eu disse lá no parágrafo 1, lá na minha introdução. Aí, lá no terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento. Ademais, ou seja, além disso, quer dizer... E o portanto é mais um elo de ligação que eu vou concluir tudo que eu disse, toda a minha discussão com a minha proposta de intervenção. Ok? Então, esse texto aqui, foque nisso aqui, viu? Isso aqui tem a ver com o nosso quiz. É uma das perguntas mais difíceis do quiz. A competência 4, ela pede uma presença expressiva de elementos coesivos, ou seja, tem que ter, cada hora que você botar um ponto final, você tem que lembrar que você tem que ligar o que você disse, que você vai dizer ao que foi dito. Tem que ter raras repetições, ou seja, ele ficou todo o tempo usando o mesmo elemento coesivo. Ele usou ao mesmo tempo, de forma semelhante, isso, diante desse cenário, dessa maneira, ademais, sendo assim, variou. E não pode ter inadequações. Então, se eu coloco
aqui, por exemplo, lá no final, um AD+, quer dizer, além disso, ao invés de colocar um portanto, é uma inadequação. Eu coloquei um elemento coesivo que não quer dizer, não tem o significado que eu preciso naquele período. Então, para ser 200 na competência 4, você tem que atender esses requisitos. E outra coisa, gente, que eu digo para vocês, a competência 4 e a 5 é uma das mais fáceis de gabaritar. Inclusive, quando eu começo meu curso, depois que a gente trabalha como ler proposta de intervenção e fazer o projeto de texto, a primeira coisa que eu trabalho é a competência 5, que aí o aluno fica todo motivado, que a nota dele vai lá em cima, que ele aprende a fazer proposta de intervenção, e a competência 4. Depois, que dá mais trabalho, é a argumentação, o repertório e a gramática também. Ok? Sobre competência 4, dúvidas? Se tiver dúvida, coloque aí, que eu vou seguir aqui em frente. Vou deixar aqui já, para ver se aparece alguma coisa. Tá, enquanto isso, vou falando. A gente está com o nosso tempo assim, já estourando. Vamos lá. Competência 5, ela avalia a proposta de intervenção. O que a competência 5 ela avalia, gente? Ela avalia se tem 5 elementos na sua proposta de intervenção. É isso. Olha, se tem 5 elementos e se ela está relacionada a problemas que você colocou dentro do texto, tá? Já respondo você, tá, Giovana? Então, vamos lá. A competência 5, ela pede para você solucionar os problemas que você colocou durante o texto. Então, naquela questão de valorização da cultura africana, da herança africana no Brasil, se eu coloquei como problema, lá no meu argumento 1, é que as escolas não cumprem, o material didático também não cumpre a lei que obriga as escolas a trazer a herança cultural africana para dentro da sala de aula, em todos os módulos. E o segundo argumento é que a mídia não valoriza a presença da herança africana, ou seja, os programas de TV, os programas de streaming, enfim, as mídias sociais, elas não colocam ali a cultura africana, suas religiões, sua comida, em foco. Então, esse é um problema. Eu vou ter que trazer uma proposta de intervenção ou 2 propostas de intervenções que resolvam esse problema. O que é o ideal fazer? O ideal é fazer uma proposta que resolva os 2. Ou fazer 2 propostas, de modo que uma tem os 5 elementos, resolve os problemas usando esses 5 elementos, e a outra, pelo menos, você cita o problema. Porque você não pode deixar falar de problema e abandonar ele, né? Sem falar dele nunca mais. Quais são esses elementos? A ação, ou seja, o que será feito para resolver esse meu problema de invisibilidade da herança africana no Brasil? O agente, quem vai fazer? O governo, que geralmente faz. O modo como ele vai fazer? Por meio de leis, por meio de programas educacionais voltados para o material didático, para valorizar mais essa cultura. E o quarto elemento, para que isso vai ser feito? Qual que é o efeito? O efeito, ele deve ser assim, para que a cultura africana, bem como suas religiões, tradições, costumes, ganham grande visibilidade na sociedade. Então, isso aí é um efeito, ok? E quando eu falei assim, olha, para que a cultura africana ganhe visibilidade na sociedade, e aí eu coloquei entre uma frase, uma oração intercalada lá na minha fala, né? Eu coloquei assim, bem como as religiões afrodescendentes, os costumes, o vocabulário, a história. Eu fiz aí um detalhamento, gente. Eu fiz um detalhamento. Ou seja, eu dei exemplos do que eu quero que seja que seja modificado na sociedade. Então, o detalhamento, ele pode ser um exemplo de uma dessas coisas, de um dos elementos anteriores, ou pode ser até uma explicação. Por exemplo, se eu, por exemplo, cito aqui que o modo como a cultura africana vai ser valorizada
elaborando leis que ampliem o uso de materiais didáticos que tragam a cultura africana para dentro das escolas. E aí eu explico que, pois, já existe uma lei que não é cumprida de forma efetiva. Eu estou dando uma explicação. Ah, por que você está pedindo uma lei sendo que existe a lei? Não, estou pedindo uma lei, estou pedindo para ampliar a lei, porque eu sei que a lei que existe não é cumprida de forma efetiva. Então, eu dei um detalhamento, que é uma explicação. Então, o detalhamento ele tem 3 formas de fazer, por uma explicação, por um exemplo, por uma finalidade, que é um negócio meio, é uma coisa mais complexa, que não dá para falar aqui, mas vocês saberem que existe, tá? Ok? Proposta de intervenção. Vou terminar só a proposta de intervenção, depois eu vou responder aqui no chat. E aí, que é a dica que eu dou para vocês, que é a última estratégia que eu estou dando nessa live, para poder a gente aumentar a nota na competência 5. Além de saber colocar todos esses elementos, você tem que matar os problemas e deixar pistas. Então, se eu disse que os 2 problemas que existem é a pouca visibilidade na escola e a pouca visibilidade na mídia, eu tenho que matar esses 2 problemas com a minha proposta de intervenção ou com as minhas, né? E eu tenho que deixar pistas que eu estou matando, ou deixar pista que eu estou colocando os elementos ali. Quais são essas pistas? Aqui está. Ó, vocês vão ver que a habilidade de escrever em lousa digital não é uma habilidade que eu domino, tá? Mas foi o que deu para fazer, gente. Ó, aqui eu tenho uma proposta de intervenção que fala sobre, que é sobre o trabalho de cuidado da mulher, e ele, antes dele colocar o agente, que é o Ministério do Trabalho, que é o órgão, ele colocou cabe ao. Quando eu digo cabe ao governo, opa, quando eu digo que essa ação cabe a alguém, esse alguém é quem vai fazer. É o agente. Então, a pista que tem o agente é esse elemento aqui, olha, cabe ao, ou cabe à mídia, cabe ao governo, cabe ao Ministério Público, cabe ao Ministério do Trabalho. Então, essa é a pista para eu colocar o meu agente logo depois. Portanto, é necessário uma mobilização para mitigar tais mazelas. Dessarte cabe ao Ministério do Trabalho, órgão responsável pela supervisão das relações de trabalho no Brasil. Esse daqui, gente, é um detalhamento. Eu estou dizendo por que eu escolhi esse órgão, porque ele que é responsável por supervisionar as relações de trabalho e ele que vai resolver o problema. Então, esse detalhamento, eu não gosto muito desse tipo de detalhamento, não. Eu gosto quando vem, por exemplo, pois, mas aqui é uma redação nota mil, então não vou questionar, tá bom? Mas aqui é um detalhamento, não tem pista, tem um detalhamento por completo aqui. Ação, como que ela vai aparecer? Sempre através de um verbo. Então, cabe ao Ministério do Trabalho conceder maior participação pública às mulheres para os responsáveis pelo trabalho de cuidado, separadamente. Então, conceder participação política para as mulheres é a minha ação. E como que eu estou mostrando que isso é uma ação? Porque eu tenho um verbo aí, ó, verbo conceder, dar para as mulheres maior participação política, ok? Através do fomento à criação de partidos políticos e sindicatos. Então, esse através, por meio de, é uma pista para mostrar que o que eu vou dizer depois é o meio ou o modo pelo qual eu vou usar para poder executar a minha ação. Ok? Aqui, no outro período, ele vai dizer, tal ação teria como finalidade garantir seus direitos, principalmente os trabalhistas. Então, tal ação teria finalidade. Teria finalidade, está mostrando que é qual elemento? A finalidade. É claríssimo que eu vou colocar aqui a finalidade dessa ação. Então, tudo isso aqui que eu marquei são as pistas para você deixar claro qual é o elemento que você vai trazer ali. Se é um agente, se é uma ação, se é um meio, um modo ou a finalidade. Fechado? Ok? Dúvidas?
Deixa eu colocar aqui no próximo slide, que eu acho que já é o último. Opa, o último, que eu vou tirar aqui, interromper um pouquinho, e vou lá no nosso chat. O seguinte, pessoal, vamos lá. Primeiro, a Giovana perguntou, antes de eu entrar na parte final, se nós iremos ter apenas uma aula de conectivos. Giovana, aqui no aulão, né, que é um evento, a gente vai, só o que eu deu para falar sobre conectivos foi isso, básico. Mas, durante o curso, né, tanto o coletivo quanto o individual, são várias aulas sobre a competência 4. E não só sobre conectivos, mas todas as formas de fazer esse nexo textual. Eu não consigo dar só uma lista de conectivos e falar, usa aí. Não, a gente vai analisar várias redações da nota 1000, que vai mostrar como que esses candidatos, esses estudantes, fizeram a conexão entre as partes. E não necessariamente, às vezes, eles não usaram, porém, todavia, portanto. Ok? Então, são vários momentos, são várias aulas sobre coesão. Tem um cronograma, né? Que eu vou mandar para os interessados. Aí, agora, a Flávia, o Davi, né, está perguntando assim, mas se eu tivesse usado esse descaso e essa lei no desenvolvimento, eu ainda poderia usá-la como explicação da proposta? Peraí, deixa eu ver, ele deve ter perguntado num momento específico. Se eu tivesse usado esse descaso e essa lei no desenvolvimento, eu ainda poderia usar. Ah, entendi. Davi, você está falando, por exemplo, da lei das escolas, não é isso? Pode abrir o microfone se você precisar complementar a sua pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Você deve estar falando sobre a lei que obriga as escolas a ter a cultura africana ensinada, né, para os seus alunos, desde lá a educação infantil até o ensino médio. E aí, eu usei essa lei durante o meu desenvolvimento, citei que essa lei existe durante o meu desenvolvimento. Lá na proposta de intervenção, eu citei que, por exemplo, a lei, ela é necessário ampliar a utilização, ampliar a discussão sobre a cultura africana da escola, pois a lei existente, ela é ineficaz, ela é ineficiente. Eu posso usar sim, tá? Inclusive, não só posso, como é muito bom eu fazer isso. Eu pegar, por exemplo, uma coisa que eu usei no meu desenvolvimento, a lei, por exemplo, o repertório, e colocar lá, citá-lo novamente dentro da minha conclusão, dentro da proposta de intervenção ou dentro da minha conclusão. Por que eu posso fazer isso? Eu não posso citar um dado novo, mas se eu já usei essa lei, eu posso usá-la tanto na minha proposta de intervenção, não posso falar criar uma lei, né, porque a lei já está criada, né, mas eu posso falar ampliar a lei, pois a lei tal é ineficiente, ok? Então, eu posso, não só posso como devo, e ela vai ajudar, ok? Como explicação da proposta de intervenção. Respondi sua pergunta, Davi? Se tiver respondido, você me fala aí. Como consigo ter acesso ao seu curso? Lidiane, no final aqui, já vou te dar um grupo e vou te dar as informações aqui para você ter acesso ao curso, tá? Qual que é o valor do curso? Vou falar disso agora. Ok. A lista de conectivos vai ficar disponível no grupo? Não. Josivânia, eu não trabalho listas de conectivos, tá? Eu trabalho coesão textual. Então, assim, eu entregar uma lista de conectivos para o estudante, mandar ele usar, eu não acho isso produtivo, tá bem? E como aqui eu só tenho um evento, que não é um curso, eu não vou deixar disponível nenhuma lista, mas durante o meu curso, com os alunos matriculados, né, no curso, eles terão acesso a várias estratégias para poder usar conectivos e outras formas de ligar o texto, tá bom? Josivânia, clara? Ok? Então, vamos lá, voltar para cá, porque é o seguinte, deixa eu tirar aqui. Gente, o seguinte, a minha ideia é sempre fazer um aulão uma vez por mês, e esse aulão vai ser aberto, tá? Independente se você se matricular no curso ou não. Para esse aulão, eu criei um grupo do WhatsApp. Tá aqui o link, mandei agora aí no chat. Entrem, quem quiser ter acesso a todas as informações do curso e também aos aulões,
vai poder só entrar no grupo aí do WhatsApp, tá bem? O grupo chama Aulão de Redação. Então, eu vou falar sobre os aulões, vou falar sobre o próximo aulão, vou dar o cronograma, mas nesse momento eu vou falar tudo sobre o curso, valores, tirar dúvida e tal, e aí, quem for se matricular, eu vou chamar no privado e mandar o formulário de inscrição. Valores do curso, deixa eu voltar aqui, eu mandei aí, por favor, salva esse link aí, se quiser mandar para alguém interessado, fique à vontade, e agora eu vou voltar aqui na minha apresentação para eu mostrar para vocês o valor. Peraí. Vamos lá. Então, se você quiser entrar no WhatsApp para receber informações sobre os próximos eventos e sobre o curso, né? É diferente desse evento, que é uma aula semanal, eu vou falar sobre os valores. E aí, para falar sobre os valores, vou lembrar que tem um quiz agora, e esse quiz ele vale 10% de desconto para o aluno que tiver maior pontuação, tá? Sobre esse valor, esses valores que eu vou colocar aqui, que são valores promocionais, que eu garanto até dia 31 de março, tá? Até 31 de março, eu tenho esses valores garantidos. Depois disso, eu já não consigo mais, serão valores diferentes, que vocês vão ver que, por eu estar lançando esse curso na plataforma digital, nesse momento, são valores assim que estão até com um valor muito bom em relação ao mercado. Então, qual que é o valor do curso, né? E eu vou passar todas as informações do grupo de estudos, que são até 6 estudantes das turmas, né? Nono ano, ou primeira série, segunda série, terceira série. Pode ser que tenha duas séries misturadas aí, mas não é a ideia no momento, não. R$200 mensais. O que você tem nesses R$200 mensais? Uma aula semanal. Então, o mês que tiver 4 semanas são R$200 mensais. E no mês que tiver 5 semanas, também são R$200 mensais. Então, uma série de fatores que eu vou colocar para vocês no grupo, que diz respeito também a feriados, a reposição de aulas quando é feriado, a gente faz essa reposição para o aluno sempre ter garantido uma aula semanal lá, independente de ter feriado no mês ou não, ok? O curso, ele começa dia 10 de março, as turmas começam dia 10 de março e vão até 15 de julho, o primeiro módulo, ok? Aí a gente tem um recesso, 16 de julho, e volta em agosto. E aí o segundo módulo, você se matricula de novo para o segundo módulo, né? Pagando esses R$200 mensais, e vai de agosto até véspera do Enem. Se eu não me engano, o Enem está marcado, a prova está marcada no dia 12 de novembro, alguma coisa assim, segundo domingo de novembro, se eu não estou enganada, ok? Se for o valor de aulas individuais, preço promocionalíssimo, como diz o meu filho, R$70, gente. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero o maior número de inscritos nesses meses de março, fevereiro e março, né? Restinho de fevereiro, início de março, porque a partir de abril, esses valores, eles não serão mantidos, tá bem? E as aulas individuais, a gente vê a agenda, né? Vamos ver o que eu tenho disponível na minha agenda, na sua agenda, a gente marca a aula, você vai ter acesso aos mesmos materiais, né? Proposta, as mesmas aulas, só que a aula individual é sempre muito mais específica para aquele estudante, tá bom? Então, é uma aula que, para quem, assim, olha, eu estou insegura de entrar no grupo, Camila, eu não sei nada de redação e eu quero fazer o individual, por enquanto. Beleza, entra no individual, uma vez por semana, né? É o suficiente para você. Agora, os grupos de estudo, professora, eu nunca não tive redação na escola, ou tive redação, mas eu tenho muita dificuldade, ou eu estou bem avançado, o que é que eu vou fazer? Quando você fala do seu interesse em inscrição, eu vou mandar uma redação diagnóstica para você, te dar as instruções, você vai fazer uma redação como se você estivesse fazendo o Enem. E eu vou ver o nível dos estudantes, o nível de conhecimento, o nível de escrita, e tentar montar grupos que sejam mais, que tenha mais hegemonia, que tenha mais uma galera mais parecida, assim, para vocês crescerem juntos, tá bem? Então, não fica com medo de entrar em grupo, não, porque os grupos de estudo são muito legais, tem muita coisa bacana, assim, de estudar em grupo de estudo, além do valor. Se você verificar aqui, o seu valor à aula vai sair bem menor do que R$70 a aula individual. Então, o grupo é uma grande aposta minha para esse ano. Grupo de até 6 pessoas, a troca, vai ter grupo do WhatsApp, dos grupos, né? Acaba que o pessoal
ficar amigo mesmo com esses grupos. Início das aulas, 10 de março. Mais informações, me chamem no WhatsApp ou entra aí no nosso grupo, né? E agora, bora para o quiz, ok? Deixa eu interromper esse compartilhamento. Gente, para o quiz, aliás, dúvidas? Deixa eu ver aqui que tem dúvidas. Passei 10 minutinhos no previsto, mas eu acho que tá legal. Ó, o seguinte, para o quiz, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o Kahoot, eu mandei o link para vocês podem entrar nesse link, e aí você pode clicar nesse link, e quando você clicar nesse link, vai aparecer uma tela que vai aparecer para você, deixa eu só abrir aqui, vai aparecer para você digitar o PIN, e o PIN vai ser gerado agora, tá bom? Um momentinho. Então, vamos lá, vai gerar aqui. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. E aí, o que acontece? Para você fazer esse quiz, você vai ter que usar o seu celular. Se você está no celular, você pega outra aí, que você tem que olhar a pergunta na tela. Acho que todo mundo já jogou Kahoot aqui, né, gente? Quem não jogou, só mostrar aqui para vocês. Você vai ter que pegar olhar a pergunta numa tela e responder em outra. Deixa eu só ver aqui, então alguém pediu para entrar. Skype, como que isso aparece? Ah, tá. Helena, só deixa eu dar um pause aqui nesse som. Helena, pode falar, Helena. Levantou a mão. Ô, professora, foi sem querer, desculpa. Ah, não tem problema não, imagina. Não tem problema não. Então, vamos lá, gente. Olha só. Todo mundo vai fazer o seguinte. Aliás, eu não mandei link, não. Você vai escanear esse QR Code que está aí na sua tela. Sério demais, já tem gente entrando. Coloca o seu nome mesmo, tá, gente? Não coloca apelido, não, porque como você vai ganhar o primeiro lugar, vai desconto, eu preciso saber quem é que tá entrando, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta? Vão entrando aí. Enquanto isso, eu vou olhando o chat. E quem não tem o outro telefone perto? Ô, Josete, não tem. Você está no telefone? Porque eu pedi até para poder ver se conseguia fazer a aula no computador, e aí no telefone escanear, porque você vai precisar do seu telefone para responder. Vai aparecer aí as opções, as cores das opções. Você lê a pergunta na minha tela, a tela que estou compartilhando, e responde através do seu telefone. Quem não tem, gente, o outro telefone perto, ou infelizmente não vai conseguir participar, tá bom? Então, vamos lá. Deixar todo mundo entrar. E aí fica de olho, que tem pergunta fácil, tem pergunta difícil, mas tem pergunta sobre tudo que nós dissemos aqui, um pouquinho de conhecimento extra, assim, tá? Saber como é que vocês estão. Deixa eu ver das graças aqui. Camila, eu não vou participar porque eu não tenho outro telefone aqui. Mas eu te mandei uma mensagem aí. Uma que tem, sou professora aposentada. Você pode dar uma olhadinha? Ah, claro, eu vou olhar sim, tá? Tá, vou olhar aqui quando terminar a live, obrigada. Tá? Muito obrigada. Você mandou no meu WhatsApp, né? Mandei aí no chat. Ah, me desculpa, então deixa eu olhar aqui, porque eu devo ter... Professora, uma que diz, sou professora. Desculpa, então vou olhar. Aqui. Sou professora aposentada e em 2024 senti a vontade de aprender a produzir crônica reflexiva argumentativa. Gostaria de saber se seria possível você ler
e analisar algumas assim. Vamos conversar, pega meu WhatsApp aí, Elisete, os meus materiais, e aí a gente conversa sobre isso, vai ser legal, tá bom? A gente fazer essa troca. Obrigada aí pela confiança de me pedir essa troca. Que bom, tá eu estou precisando de alguém especialista para poder me dar uma opinião sobre meus textos. Ficaria muito feliz se contasse com o teu apoio. Tá. Não, obrigada. Não, imagina, pode contar comigo, tá? Que ótimo, legal. Obrigada. Muito bom, Maria. Eu posso te mandar Davi hoje dizer... no Zap? É aquele mesmo pode me mandar uma mensagem? Isso, exatamente, aquele mesmo. Pode me mandar, tá bem? Pronto, eu vou te mandar, viu? Obrigadão. Tá bom, obrigada. Eu não vou participar porque eu não tenho outro aparelho, viu? Aí eu vou sair agora, mas um abração. Fica com Deus. Amei a aula. Obrigada. Eu estou aposentada, mas eu não quero ficar parada. Eu quero aprender. Que bom. Obrigada, viu, Elisete, pela presença. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Gente, Davi colocou uma coisa importante. Dependendo do modelo do celular, tem como usar o modo tela dividido. Não é a melhor coisa, mas quebra o galho. Davi, eu não sei como fazer isso. Mas quem souber, faça isso. Mais alguém para entrar? A gente já pode começar. Deixa eu ver quantos tem aqui. Eu não sei se todo mundo vai entrar, vai conseguir entrar, né? Só tenho 6, 7, mas eu tenho 17 ou 18 aqui na live ainda. Então, eu acho que vou esperar um pouquinho. Pronto? Vamos lá? Aí teve gente que caiu, eu tô achando. Não sei se é alguma coisa. Vamos lá? Ai, peraí. Vamos lá. Helena. Teve gente que caiu. Acho que agora vai voltar. Deixa eu fechar o aula aqui. Acho que é a conexão mesmo. Fechar aqui as outras abas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Então, a gente vai colocar aquela musiquinha tradicional do Kahoot. Vamos lembrar da aula. E vamos iniciar. Bom, o gênero textual solicitado na redação do Enem é fácil, né, gente? Qual dessas respostas? Vamos lá, todo mundo acertou. Muito bem, dissertativo argumentativo. Quem está na frente? Davi Yamagata. Todo mundo acertou, mas aí ele conta um pouquinho a velocidade da resposta, né? Para desempatar. Qual a primeira função da introdução do texto dissertativo argumentativo? Qual que é a primeira função dessa introdução? Cinco pessoas acertaram. E vamos lá, a primeira função é apresentar, né? O tema, contextualizar o tema. Davi continua na frente, a Giovana coladinha com ele. Vamos para a terceira. Para a dissertação argumentativa da redação Enem, sugere-se a escrita de quantos parágrafos? Fácil, moleza. Então, muito bem, a grande maioria acertou 4 parágrafos, gente. Davi e Giovana coladinhos, depois vem a Lídia em terceiro lugar, todo mundo procurando aí o desconto para validar esse quiz. Qual foi o tema da redação do Enem 2020? Eu usei aqui, falei, presta atenção. Enem 2020, qual foi o tema, gente?
Olha só, o grande merecedor. Estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Muito bem. Davi, Giovana e Luísa continuam ocupando os 3 primeiros lugares. Agora vale pontuação dupla, que é difícil. Quais critérios a redação deve atender para obter a nota máxima na competência 1? Ai, gente, deixa eu ver. A grande maioria acertou, exatamente. A estrutura sintática excelente. Não, não é essa não. Essa daqui, ó. A amarela. Estrutura sintática excelente, com até uma falha e 2 desvios. Só uma pessoa acertou, na verdade. Lídia passou na frente do Davi, depois tem a Giovana. Essa daí, ela estava na tela, tá, gente? Estava na tela. Eu não falei dela, mas estava escrito lá na tela. Talvez eu não tenha abordado com muita profundidade. Idealmente, as propostas de intervenção devem aparecer em qual parte do texto? Ótimo. Todo mundo quase lá no final do texto, né? Na conclusão. Lídia, Davi e Luísa. Nosso pódio está sendo formado dessa forma. 7. Não é considerado um elemento de repertório sociocultural pertinente na redação do Enem. O que não é elemento? O que não é repertório sociocultural para o Enem? Essa moleza também. Exemplos pessoais, logicamente. Vamos falar de sua vida, né? Ninguém quer saber sobre a vida da gente. Lídia, Davi e Luísa. E agora, 8º. Como se chama a parte do texto em que o autor deixa claro o seu ponto de vista sobre o tema? Qual que é a parte do texto que ele deixa claro o seu ponto de vista sobre o tema? Falei muito disso hoje. A tese, muito bem. 9ª pergunta, que acho que tem pontuação dupla. Mudou demais. Lídia, Luísa e Davi. Giovana e Esther. 9ª pergunta, acho que tem pontuação dupla. Presta atenção aí, ó. Vocês podem mudar aí, pode virar. Quais critérios a redação deve atender para obter a nota máxima na competência 4, que analisa a coesão? Eu li isso 2 vezes. Olha, gente, ninguém acertou. Ninguém acertou. Expressividade de elementos coesivos, li 2 vezes. Raras repetições, que eu mostrei para vocês em texto, e sem inadequações. Eu te falei, imagina se colocar um ademais lá no último parágrafo, ao invés de um portanto. Expressividade, ou seja, tem que ter, não é só em cada parágrafo. Falei isso aí várias vezes. Ninguém acertou. Difícil mesmo. Puxei para cima, que eu vi que tinha muita gente da 3ª série aqui. E agora, última pergunta. Sobre o curso de redação linha por linha, é correto afirmar que quero ver se vocês vão acertar essa. Todo mundo acertou. E a grande maioria, além de excelente, a professora é uma fofa. Muito bem. Exata. Ótimo. Vamos ver quem que deu esse quiz, quem vai ganhar os 10% de desconto da inscrição desse curso maravilhoso. 3º lugar, Davi. E a Magata começou na frente, mas foi passado pela Luísa. E em primeiro lugar, Lídia! Parabéns, Lídia. Me mande, por favor, parabéns, Davi. Lídia, me manda um oi lá no WhatsApp, dizendo assim,
Ganhei 10% de desconto para poder identificar você, tá? Gente, entrem lá no nosso... Quem tiver dúvida sobre o curso, entra no nosso grupo ou me chama no WhatsApp que eu vou responder todas as perguntas. Grande beijo, foi as câmeras abertas para a gente dialogar mais, tá? E aí, entre no grupo que eu vou marcar o próximo aulão. Um grande beijo, tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.